Vamos ter um instante com o Senhor, pedindo a iluminação do Espírito Santo para que nós possamos compreender e ouvir a voz de Deus através das Escrituras Sagradas. Amém? Amém. Para que possamos compreender aquilo que o Senhor tem ao nosso coração, precisamos ouvir a voz de Deus. E para ouvirmos a voz de Deus, precisamos abrir também os nossos ouvidos, para que possamos ouvir com o sentimento de escutar. Amém? Convido o nosso irmão Rafael que nos eleve a Deus uma palavra de oração, pelo texto que vai ser lido e pela mensagem que nos será trazida nesta manhã. Oremos. Amém. Senhor maravilhoso, Senhor misericordioso, de graça, de amor, de paz, de tranquilidade, de coragem. Obrigado por estarmos aqui na tua casa, meu Deus. Privilégio tremendo que estamos aqui, meu Pai. Podemos estar viajando, passeando com a família, descansando, mas escolhemos estar aqui, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa usar o pastor Renato para trazer a palavra aos nossos corações, que seja direto do teu altar, porque somente o Senhor tem a palavra de paz verdadeira, Deus. Ilumine a cada um aqui presente, que possa absorver tudo que for do seu agrado, da tua voz, da tua palavra, que possamos pregar para outras pessoas também. Que não sejamos egoístas e só nós absorvemos essa palavra. Que o Senhor possa nos usar para pregar aí fora também. Em nome de Jesus, é o que eu oro e agradeço por tudo. Amém. No texto bíblico que nós vamos começar a conversar, e fica de lição de casa para que nós possamos fazer dessa a nossa leitura devocional a partir de hoje no livro de Romanos. Amém? Amém. Hoje vamos começar o primeiro capítulo deste livro, uma carta que Paulo escreve a um povo distante, e de um povo que talvez ele não tenha uma intimidade, porque não foi a igreja que ele plantou, mas é a igreja de Jesus Cristo. Amém? Amém. E todos que acreditam em Cristo Jesus são irmãos em Cristo. Então Paulo, ainda que não os conhecia, ele amava essa igreja porque eles eram irmãos em Cristo. E por isso, por esse carinho que ele tinha, por esse amor que ele tinha com os irmãos e com as irmãs dessa igreja em Roma, ele escreve essa carta, que na minha opinião é uma das cartas mais emblemáticas da sua autoria. Eu não digo que seria a carta mais importante, porque todas as cartas são importantes, mas talvez é uma das cartas que tem mais notoriedade dentro do seu ministério, uma das suas marcas de suas escritas, talvez, entre outras que ele escreveu. E nós vamos ler o verso de número 16 e o verso de número 17. Amém? Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor, assim faremos essa leitura neste momento. A minha tradução, a minha versão diz assim: não me envergonho do Evangelho. Olha, vou repetir, amém? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E o verso 17 diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim, e pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Essas são as palavras do nosso Senhor e Salvador para a nossa compreensão. Amém? Com a sua Bíblia aberta, confiantes que o Senhor vai tocar no nosso coração assim nessa manhã. Amém? Amém. Muito bem.
nós podemos imaginar na leitura deste capítulo todo, e talvez até da composição de todo esse livro, que é um livro até mesmo de uma grande e difícil compreensão. Amém? Então precisamos estar atentos a tudo aquilo que está escrito no texto bíblico do qual nós vamos ler a partir de agora, né? Nós podemos perceber uma grande preocupação de Paulo com esta igreja, porque Paulo estava vendo que aquela igreja estava crescendo. Amém? Amém. Mas ele, como eu disse, não foi ele que fundou essa igreja, não foi ele que plantou essa igreja, e talvez, muito provavelmente, ela é fruto daqueles e daquelas que ouviram a palavra do Senhor por Pedro lá em Jerusalém. Como a palavra do Senhor não volta vazia. E talvez aquelas pessoas que ouviram a palavra do Senhor, cheios do Espírito Santo, agora estavam então numa outra região e lá estavam pregando também a palavra de Deus, e ali começou uma igreja. Mas muita coisa precisava acontecer naquela igreja. Amém? A igreja do Senhor, ela depende de cada um de nós, da participação humana, mas também de um povo que precisa ser discipulado, um povo que precisa ser cuidado, um povo que precisa ser pastoreado, ensinando o caminho no qual deve seguir. E por isso, Paulo escreve essa carta. E é encaminhado por uma diaconisa. Olha só a importância, diaconisa Ercília, do ministério diaconal, registrado na Bíblia Sagrada. A importância de uma mulher diaconisa que leva a carta em suas mãos ao povo. Tamanha responsabilidade que tinha em suas mãos. Amém? Amém. E Paulo muito provavelmente escreve isso na sua terceira viagem, quando ele estava na igreja de Corinto. Ou seja, Paulo ele estava numa igreja, Paulo estava discipulando e pregando e falando do amor de Jesus para uma comunidade, para uma igreja de fé, mas também estava preocupado com outros irmãos, com outras irmãs em uma outra comunidade que estavam vivendo uma outra realidade em um outro tempo. Muito provavelmente não há também um consenso entre os pesquisadores, entre os estudiosos, quanto à sua cronologia, mas muito provavelmente essa é a sexta carta que Paulo escreve. Na nossa Bíblia não segue a ordem cronológica da escrita, mas isso também pouco importa. Mas Paulo ele começa nos seus primeiros versos com as suas credenciais. O que é credencial, pastor? Né? Aquilo que você faz, que você fez, quem você é. Talvez uma palavra mais para os nossos dias, nosso currículo, né? Aqui o meu currículo, né? Ou então, Rafa, o meu crachá, né? Ou o crachá. Aí com o crachá o cara, se tem um crachá, então pode passar, né? Mas eu queria te desafiar você que assiste também na internet e a igreja, que olhasse assim para as suas duas mãos neste momento. Também pode olhar para as suas duas mãos. Olha assim para as suas mãos. Todos olhando agora para as suas mãos. E olhando para as suas mãos, eu pergunto para você, quais são as suas credenciais? O que você tem feito? Paulo, ele apresenta como exórdio, como introdução, as suas credenciais. E o que você tem feito, irmão? O que você tem feito, irmã? Eu queria que você refletisse nisso, na sua vida, no seu ministério, no dia de hoje.
E eu vou separar com alguns blocos. Esse primeiro bloco desse capítulo, Paulo então ele está se preparando para ir para Roma. Paulo ele tem uma convicção muito forte no seu coração que a próxima igreja da qual ele deveria estar presente, acompanhando, falando de Jesus também, era em Roma. Mas para isso precisava de uma preparação. Ele precisava se preparar, ele precisava estar ainda mais convicto do seu chamado e também entendendo mais o que o povo em Roma estava passando, conhecendo mais informações sobre a cidade, conhecendo mais informações sobre aquela região, as pessoas. Mas uma coisa é clara, Paulo ele tinha uma convicção do seu chamado. Amém? E eu queria que você repetisse comigo, convicção. Eu queria que você tivesse convicção. Então, vamos repetir de novo. Convicção. Aí, tá vendo? A gente consegue ser convicto, ou ser convicta do seu chamado. Deus, ele escolhe nós, homens e mulheres, para que possamos continuar este legado. Esse ministério que Paulo aqui está se preocupando com aquela igreja em Roma, certamente ele está também preocupado com as próximas gerações, com as próximas igrejas, está preocupado com nós, com cada um de nós. Ele está preocupado comigo, ele está preocupado com você. E Paulo, ele então está convicto, ele está se preparando, mas o primeiro ponto que ele deixa claro é que ele não se envergonha do Evangelho. O Evangelho não é algo que deve ser para nós cristãos, irmãos e irmãs, motivo de vergonha. E eu não vou falar de Jesus porque pode ser que o pessoal vai rir da minha cara. Vou falar que eu sou crente porque pode ser que vão rir de mim. Não falo conta não. Ou então, não vão rir de mim, mas vão me boicotar. Vão me deixar fora das conversas, das programações, das atividades. E eu vou sempre ser excluído porque eu vou ficar falando de Jesus. E aquele cara chato que vai ficar falando de Jesus de novo. Melhor nem chamar, né? Então nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. E aqui também queria, irmãos e irmãs, convidar que você fizesse uma reflexão, porque quando nós fazemos hoje uma consulta do que é ser evangélico, ser evangélica pela internet, pelas mídias, muito vai aparecer pessoas que envergonham o Evangelho. Pessoas que às vezes você olha e fala assim, meu Deus, eu não acredito que é crente, ou que é pastor, ou que é líder, que é músico. E que você, irmão, irmã, não se envergonhasse do Evangelho por conta de pessoas que envergonham o Evangelho. Pelo contrário. Você fala assim, olha, sabe o que é o Evangelho que eu prego? Sei. Então, não é nada disso que você está vendo. Eu estou te apresentando a salvação. Eu estou te apresentando Jesus Cristo. E o que essas pessoas estão fazendo é justamente o contrário do que eu estou anunciando. É ter convicção do seu chamado e não se envergonhar do Evangelho. O segundo também é o poder de Deus. Você crê no poder de Deus? Vou perguntar de novo, tá? Você crê no poder de Deus? Amém. Nós temos que crer no poder de Deus. Temos que crer que Deus está conosco, Deus está com o seu povo, que Deus cura a nossa enfermidade, que Deus responde às nossas orações, que Deus está conosco todo o tempo que nós estamos. Deus se faz presente. E por último, talvez mais ou menos importante, da justiça de Deus, porque Deus é justo. Amém? Talvez as pessoas não são justas, mas Deus é justo. Às vezes a pessoa fala, aquela igreja não sei o quê, porque as pessoas lá não sei o quê. Não, não é as pessoas, não é o homem, não é a mulher, é Deus. É o poder de Deus que está no meio de nós.
E naquela época tinha uma divisão clara entre aqueles que eram gentios e aqueles que eram os judeus. Os judeus são aqueles que são descendência de Abraão, Isaac e Jacó, que são herdeiros da promessa, que Jesus se revela para esse povo, e até mesmo Deus fala para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Mas os que não eram judeus também presenciaram o ato salvífico de Jesus, também presenciaram e olharam a sua morte, também reverberou e ecoou a sua ressurreição. E muitos deles acreditaram, ouviram esta palavra e aceitaram a Jesus. Esses são os gentios, mas entre a igreja do Senhor tinha aquela palavrinha que é muito presente nos nossos dias, que é a polarização. Ou você é gentil, ou você é judeu. E não anda muito com gentil não, porque esses caras não são crentes não. E você que é gentil, você tem que fazer tudo aquilo que os judeus fazem. Você tem que ser igual ao judeu, senão você não é crente. E Paulo está diante desta situação, deste cenário, onde os judeus então estavam impondo aos gentios ritos que eram costumes do Antigo Testamento. Falavam de circuncisão, onde a graça já tinha ultrapassado essa necessidade, porque a aliança agora é o sangue do Cordeiro que está derramado na cruz. Fala sobre o batismo, fala sobre o sacrifício de Cristo Jesus, mas principalmente o anúncio central é a ressurreição de Cristo Jesus. Amém? E este tema que Paulo está trabalhando agora, que seguir a Cristo é o caminho seguro, é onde você pode confiar. No verso de número 18, fala um pouco da culpa da humanidade. O pecado está no povo, está com os gentios, mas está com os judeus também. Todos pecaram, todos nós somos pecadores. Não há aquele que não pecou. O gentio não é pecador porque é gentio. Olha só, porque o importante, o ide, de Jesus requer esta preparação, porque você vai falar uma palavra para todos, você não vai dar ênfase para uns, para outros. Paulo, ele era apóstolo, mas ele era pregador, ele estava interessado nas pessoas, ele queria cuidar dessas pessoas que estavam também se tornando crentes, que eram os gentios. Ele foi designado Filho de Deus em Cristo Jesus. Aliás, Cristo chama pelo nosso nome. Ele falou: Saulo, por que você que me persegue? E a partir então dessa conversão, Paulo então começa a levar e anunciar a palavra. Ele falava sobre Cristo. Paulo tinha uma missão entre os gentios, mas também tinha que falar para os judeus, porque todos foram chamados. Amém? Você crê nisso? Você também foi chamado. Todos fomos chamados para quê? Para encher laje, Para fazer obra social só? Não, mas para dedicar a nossa vida a Cristo. E aí me lembra o lema do ano passado, e eu disse isso no começo desse ano, que o lema do ano passado era o sirva. Mas o sirva, ele vai continuar estando presente nesse ano, que está atrelado ao ID. É impossível irmos realizar a missão do Senhor sem servir. Então é importante, irmãos e irmãs, a oração.
Paulo, ele faz menção que está orando por aquele povo que ele quer pregar, anunciar a palavra. Paulo aqui está preocupado com essa gente. E depois de preso, lá em Cesareia, talvez você pode pensar, ele foi preso, como que ele vai para Roma? Ele quer levar a palavra de Deus, ele quer ir lá, será que Deus não vai ouvir a oração dele? Ele é levado para Roma, onde ele foi julgado. E ele fica 2 anos preso. E sabe o que acontece depois de 2 anos? Ele é livre. Ele é solto. E aí ele tem a oportunidade de falar e de pregar. Nós não sabemos ao certo onde ele ficou, não há registros. Mas fato é que ele é libertado e ele tem a oportunidade então de pregar, de falar com aquela igreja. Deus ouve as nossas orações. Talvez não aconteça como você quer, do jeito que você está planejando, mas Ele é Deus. E Ele alcança o seu objetivo. No verso de número 14, Paulo fala que Ele é devedor aos gregos, aos bárbaros, aos sábios, aos ignorantes. O ID é para todos. Nós temos que ter a ciência em nós que nós somos também hoje devedores, porque nós também, assim como Paulo, que se sente agora preparado para ir para Roma, que ele é devedor, porque ele conhece o Evangelho, e ele agora tem essa culpa de que ele também agora precisa levar esta palavra. E nós também, irmãos e irmãs, você que conhece o Evangelho, você também é um devedor, uma devedora de anunciar, de pregar, de realizar o ID de Jesus, de anunciar o poder de Deus para a salvação. E aqui é uma alusão clara a João 3,16, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira para todo aquele que nele crê. Nós precisamos crer. E Paulo estava determinado também a anunciar essa palavra de crer. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho não pode ser o poder de Deus, ele é o poder de Deus. E por isso nós não nos envergonhamos dessa palavra, porque o Evangelho é o poder para a salvação no Evangelho. E não há outro meio de salvação a partir da palavra de Deus. É pela palavra que as pessoas têm esperança em seu coração. Na palavra está a base para o poder de Deus. Nós não somos nada. Nós não temos que buscar a Deus porque você quer ser mais do que alguém. Não, nós temos que buscar a Deus porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos prepara. Eu gosto muito quando as pessoas falam assim, pastor, mas eu não sei fazer isso, nunca fiz isso. Amém. Viu? Fala para Deus manter minha saúde. Pelas nossas obras, mas nós somos salvos pela graça. Nós somos justificados pela fé. Em Cristo Jesus, os nossos pecados são perdoados. E todo aquele que nele crê, que crê no Evangelho, todo aquele que crê na palavra, a justiça se revela no Evangelho, e toda a palavra de Deus se revela na justiça. Mas tem um personagem histórico do qual muitas das vezes nós esquecemos de mencionar, né? Que é o diabo, o Lúcifer, tanto faz, né? O nome dele você pode dar o nome que você quiser. Escolhe um rosto, pode ser o de mulher, inclusive, né? Mas ele se apresenta para o homem, para a mulher, com o poder também de apresentar um senso de justiça, né? Não, mas por que vocês não vão comer o fruto? Só Deus vai saber o poder desse fruto? Não.
E todo mundo tem que comer. Ah, mas aí se você comer, a gente vai ser igual a Deus? Então você vai ser igual a Deus e aí você vai saber como que é ser igual a Deus. Come o fruto. Né? Parecia que a propaganda do cigarro Marlboro parecia que estar consumindo aquele cigarro ia dar alguma força, né? O cara é um cowboy, o cara, né, empoderado ali e tal, né, bonitão. O cara que fez o comercial do Marlboro morreu de câncer. De cigarro. De cigarro. E o diabo, ele quer ser igual a Deus. E para ele, Deus não é justo. E quem eu vou adorar? Quem tem essa justiça? O diabo não é justo, o mundo é injusto, tudo é injusto. O fruto do pecado está no coração do Lúcifer e daqueles e daquelas também que aceitam em seus corações o diabo como Senhor. Aí você vai falar para mim: nossa, mas eu nunca falei na minha vida que eu quero o diabo como meu Senhor. Talvez você nunca falou. Amém. Mas talvez as suas ações te conduzem e te levam para isso. Fazemos isso quando escolhemos Lúcifer do que a Deus. A justiça de Lúcifer parece com a de Deus, porque ele quer enganar o povo de Deus. Conversando ontem com algumas pessoas, a gente falou justamente isso. Ele quer arrancar as pessoas que são da igreja. Quem não é da igreja não tem interesse. Ele quer arrancar aqueles que estão na igreja. Ele quer desmotivar aqueles que estão na igreja. Para você que está na igreja, sentir aquela sensação: ah, eu estou achando que é injusto. E aí vai olhando o que? Automaticamente o mal como algo bom. O justo viverá pela fé. Em Abacuque 2:4 fala justamente sobre isso, faz esse contraponto. E o ponto próximo é sobre o pecado. Verso 18, já acabou a minha fala. O mundo gentil é culpado como o judaico também o é. Todos pecaram. Todos nós pecamos, mas toda a impiedade gera no meio de nós. A ira de Deus sobre o seu povo, ela é passional. O que é isso, pastor? A ira de Deus é passional. Deus não olha para o seu povo da seguinte forma: ah, aquele povinho, aqueles crentes que só dão dor de cabeça. Ele não olha assim para o seu povo. A ira de Deus não é isso. Nós somos assim. Mas a ira é o mecanismo de Deus contra o pecado, contra o mal, contra tudo aquilo que nos afasta da sua vontade. Para que haja justiça, a ira de Deus não é igual à ira humana. Paixões infames. E nesse texto aqui no final, fala sobre a adoração que os homens, que as mulheres estavam tendo também a outros deuses, em formato humano, em formato de quadrúpede, de réptil. Estavam introduzindo no contexto em Roma imagens e esculturas, métodos não naturais nas relações entre eles. Estava também presente. Todos nós somos reprováveis aos olhos do Senhor. Temos vários adjetivos negativos. E só há uma saída para a humanidade: é quando nós nos arrependemos a Deus, quando nós nos curvamos ao Evangelho do Senhor, e principalmente quando
quando cheios do amor do Senhor, anunciamos este Evangelho e anunciamos a toda criatura: ide e anuncie o Evangelho. E que possamos, irmãos e irmãs, cheios do amor de Deus, anunciar o ide do Senhor, as boas novas de esperança. Cantamos isso hoje. Que possamos ouvir a voz de Deus e, cheios do Espírito Santo, anunciar, proclamar para outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Senhor nosso Deus,